Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes, crer. Assim seja. Amém. Canta mais uma vez. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Essa é a oração da Igreja Alveni Criator. Vinde, Espírito Santo. Maravilhosa, não? Que oração linda. Graças a Deus. Nós cantávamos: se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Que verdade maravilhosa para nós, irmãos. Não porque se o coração abrir, águas vivas irão fluir, porque nós já estamos cheios de nós mesmos e por isso, por abrirmos o coração, a água vai sair de dentro de nós. Não. É porque, até eu estava vendo aqui, vocês não sabem, mas tem um copo escondidinho aqui, ó. Tá vendo? E em cima dele, colocaram um papel alumínio. E esse papel alumínio está fechando a boca desse copo. Esse copo está meio cheio. Para os pessimistas está meio vazio, né? Mas ainda que eu quisesse fazer esse copo transbordar, eu não conseguiria se eu não tirasse essa tampa. Cadê a câmera? Mostra aqui, câmera, aqui, ó. Olha. Ainda que eu quisesse fazer que esse copo transbordasse, e eu viesse com a água aqui, eu não conseguiria fazê-lo transbordar. Por quê? Porque essa película de alumínio que está ali, ela impede a água de entrar. Muitas vezes o nosso coração se encontra nesse estado, impermeabilizado, né? A água vem, mas ela não consegue entrar, porque o coração está fechado. E consequentemente, a água não entra e ela não flui. Por isso, a música está dizendo: se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. A água que vem do alto, a água que vem de Deus, que é a água viva,
uma vez derramada em nossos corações, vai enchendo, 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 até transbordar. A vida cristã, irmãos, a vida espiritual em Cristo Jesus, ela consiste exatamente nisso, nesse transbordamento. Nesse transbordamento da água viva que é o próprio Espírito Santo derramado sobre nós. Nesse transbordamento do Evangelho que nós vamos adquirindo, ao ouvir, ao ler, ao buscar a palavra de Deus. Esse transbordamento da oração, que a gente vai buscando na oração, muitas vezes na oração espontânea, aquela que a gente fala com as nossas próprias palavras, né? Mas também naquelas orações que a gente faz devocionais, quando a gente não tem forças para rezar de si mesmo, para rezar a partir da nossa própria inspiração, então a gente toma os livrinhos de oração. Você tem um livrinho de oração? Tem muitos bons livros de oração. E aí quando a gente não encontra forças para rezar por nós mesmos, porque tem dias na vida da gente que o sofrimento é tanto, que a dor é tanto, que a dificuldade é tanto, que a fraqueza é tanta, que nós não temos como formular palavras para falar com Deus, a não ser socorro. Piedade, misericórdia, que também é oração eficaz. Então a gente recorre a um livro de oração, e lê aquela oração, e lê aquela outra, ou mesmo faz aquelas orações já corriqueiras, e assim a gente vai se enchendo da graça, se enchendo do novo, se enchendo da vida nova, da água viva, e vai se esvaziando das realidades infelizes deste mundo. A vida cristã consiste nesse transbordamento da graça que é derramado sobre os nossos corações, que é derramado em nossos corações. Por isso, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Nós encontramos em Saulo, o Saulo, que depois se tornou São Paulo. Um exemplo claro disso. Saulo, enquanto permaneceu com o coração fechado, perseguindo os cristãos, muito embora ele ouvisse as palavras poderosas do Evangelho proclamadas pelos apóstolos, ele não era atingido. A palavra vinha, batia e caía no chão. Ali perseguindo, andando atrás dos apóstolos e dos cristãos da época, ele acabava ouvindo muita coisa, mas estava com o coração, com a mente, com o ouvido fechado, e nada era capaz de tirar Saulo da convicção que ele tinha. E enquanto o seu coração permaneceu fechado, ele só foi Saulo, o perseguidor. Mas um dia, impactado por um encontro com Jesus, impactado pela luz de Cristo, São Paulo caiu em si. As escamas caíram dos seus olhos. Seu coração se dilatou. A película de alumínio que estava ali, o guarda-chuva que ele trazia, foi fechado. E aí então a água que caiu sobre ele o penetrou e encheu o seu coração. E ele de Saulo se tornou São Paulo.
Mais do que Paulo, São Paulo. Coluna da igreja. Pedro e Paulo. Colunas da igreja. O que um coração aberto, o que um coração receptivo, o que um coração aberto a Cristo não pode receber, não pode experimentar. Que maravilhoso! E é sobre uma palavra de São Paulo, que ele escreveu, que nós vamos meditar nesta manhã. Aquele que antes era Saulo, mas que pela graça de Deus e pelo confronto que ele teve com Deus, pelo encontro impactante que ele viveu, ele vivenciou, e pelo coração dele que foi dilatado, ele se tornou este grande evangelizador. E vejam, irmãos, transbordou. Como transbordou este homem, como transbordou a graça de Deus. Quantas milhares, milhões de pessoas foram e são impactadas ainda hoje pelo transbordamento de São Paulo. Que já morreu há não sei quantos anos, mas que segue impactando a vida das pessoas com o transbordamento que ele teve e que graças a Deus foram registrados na nossa Bíblia. Nós vamos tomar a carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Vamos ver um pouquinho desse transbordamento de São Paulo em suas palavras. Mas quando a gente fala de São Paulo, irmãos, nós não podemos ficar olhando lá distante, São Paulo, aquele Saulo. É preciso olhar para o Saulo que sou eu, que é você. E que precisamos também nos abrir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E abrindo os nossos corações para Cristo, passarmos também nós de Saulo a São Paulo. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Ele vai falar exatamente da poderosíssima arma da humildade. A poderosa arma da humildade que vence o inimigo, que vence o mal. A humildade, a obediência vence o mal. Filipenses 2, a partir do versículo 1 já. É São Paulo que diz: se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar uns aos outros superiores a vós mesmos. Veja, mas que a humildade vos ensine a considerar uns aos outros superiores a vós mesmos. Eu vou repetir esse versículo 3. Palavras de São Paulo. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição
de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo ele exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ler juntos ao versículo 10 e o 11? Leiam comigo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos aplaudir essa palavra de Deus que é maravilhosa. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilhoso isso. Veja, é o transbordamento da vida cristã, o transbordamento do evangelho experimentado, entranhado, encarnado, vivido por um homem que agora chega até nós por esse mesmo transbordamento e nos traz uma palavra tão contundente, tão linda, tão maravilhosa. Ele vem nos falar de algo que é fundamental para seguirmos no caminho, irmãos: a humildade. A humildade que nos leva a olhar para os outros e não julgarmos sermos os melhores, os maiores, os superiores aos outros, mas ao contrário. Num tempo em que a violência tem tomado conta do mundo, num tempo em que há uma banalização da vida e as pessoas por tão pouco, por nada, infelizmente tiram a vida do seu semelhante. E o que leva uma pessoa a ter um ato de violência contra uma outra pessoa é porque ela se sente maior do que aquela pessoa, injustiçado por aquela pessoa, humilhado por aquela pessoa. Eu não posso ficar por baixo, eu tenho que ficar por cima. E aí, por conta disso, para prevalecer sobre aquela pessoa, deixa uma família sem pai, deixa uma mãe sem um filho. Falta de humildade. Diga comigo: a humildade é um santo remédio. A humildade é um santo remédio que Deus nos enviou. E eu quero esse remédio. Diga comigo: dá-me um coração humilde, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração. Diga mais forte: Jesus, manso e humilde de coração. Manso e humilde. Humilde e manso. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Porque a humildade e a mansidão são um santo remédio. Amém. Assim seja. Amém. E olhando para as palavras de São Paulo, também descobrimos que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que criou todos os astros,
É tão lindo numa noite escura de inverno ou de outono. Agora ainda estamos no outono. O inverno está por chegar. O céu completamente limpo e a noite escura. E quanto mais afastados da luz artificial que nós tivermos, nós vamos contemplar um céu ainda mais estrelado. É tão maravilhoso podermos contemplar o céu e vermos quantos astros. São incontáveis os astros das estrelas, infinitamente maiores do que a terra. Pois esse Deus que criou tudo isso, que nós não temos nem ideia da dimensão. São Paulo vai dizer, Ele se humilhou. Ele se humilhou se fazendo escravo. E se tornando homem, Deus se fez homem. Mas depois, Ele humilhou-se ainda mais. Foi ao fundo do poço. Desceu ao mais profundo da miséria. Morrendo na cruz. E nesse mergulho da humildade, mergulho profundo da humildade, ele se levantou do outro lado, com o nome que está acima de todo nome. E esse nome, quando é proclamado, os infernos dobram os joelhos, no céu se dobram os joelhos, e na terra se dobram os joelhos, porque pela humildade e pelo transbordamento dessa humildade, Jesus Cristo, homem feito homem, se fez Senhor da vida, da morte de todos nós. Seja bendito o nome do Senhor, que pelo seu evangelho, pela sua palavra, tem restituído nossas vidas, tem nos provocado a darmos passos largos rumo à verdadeira conversão. E a verdadeira conversão é a humildade. É a humildade que nos faz obedecer. Como alguém pode obedecer se não for humilde? Quem não é humilde quer mandar, não é verdade? Quem não é humilde quer dar ordem sempre. Quem não é humilde quer prevalecer sempre. Quem não é humilde é incapaz de obedecer. Mas a obra de Deus em nós é a obediência. E a obediência pela humildade. O anjo Luzbel se tornou Lúcifer, se tornou Satanás, pela falta de humildade que o levou à desobediência, pois a obra de Deus é exatamente o contrário. Pela humildade, nós nos tornamos obedientes, e obedientes a Deus, nós nos tornamos filhos no Filho que é Cristo Jesus o Senhor. Somos filhos no Filho, somos filhos no Filho da obediência, somos filhos no Filho da humildade. Ele comunicou a nós esta graça e deixou para nós, para mim, para você, esta poderosa arma que se chama Evangelho. Evangelho que quando bebido, que quando comido, que quando experimentado, que quando buscado de todo o coração, com o coração aberto, se o coração abrir, águas vivas do interior e não fluir. Evangelho que pode ser buscado e pode ser alcançado quando ouvimos, enquanto agora eu estou pregando, você está ouvindo o Evangelho sendo anunciado. Mas também pode lá na intimidade da sua casa, do seu quarto, ou na sala, ou seja onde for, no campo, na cidade, na roça, ele pode ser lido e pode ser concebido pelos seus olhos,
e entrando no seu coração aberto, no seu coração que não está como esse copo que eu mostrei no início, que não está impermeabilizado com essa capa em cima, que inclusive se eu quiser beber essa água, eu não vou conseguir, porque está obstruído. O evangelho que se encontrar um coração desobstruído, um coração aberto, esse evangelho vai entrar, vai tomar conta desse espaço, vai expulsar o mal que está aí, porque à medida que a água limpa vai entrando, o que está dentro vai tendo que dar lugar para o novo que está chegando. Esse evangelho vai imprimindo em nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Mas não só. A oração. Eu dizia, a oração espontânea, ou a oração lida no livro, mas a oração insistente, ininterrupta, sem deixarmos de fazer. Eu vejo muita gente obstinada, né? A fazer exercício todo dia, a fazer caminhada, ou a ir até na academia todos os dias, para manter a forma, né? Obstinados. E se não for obstinado ali, não vai ter o efeito que ele precisa, que aquela pessoa precisa, ou que aquela pessoa quer alcançar. Igualmente, na oração, no evangelho, na busca do evangelho, nós precisamos ser obstinados se nós queremos vencer a desobediência, o orgulho, a vaidade, o mal que insiste em ocupar os nossos corações todos os dias, e que muitas vezes veladamente vem sobre nós, com a desculpa de que é para o bem, de que não é tão mal assim. Não, eu não queria o mal da pessoa. Na verdade, você sabe como é, né? A gente maquia as coisas feias para dizer, bonitinho. Mas a gente sabe que o bonitinho é o feio arrumadinho, não é verdade? Diga para o seu irmão que está no ar, bonitinho é o feio arrumadinho. Quando alguém chegar para você e perguntar, você gostou? Bonitinho. Bonitinho é o feio arrumadinho. Quem se converteu ao evangelho de Jesus Cristo, quem deu passo a uma conversão verdadeira, não é bonitinho, é bonitão. É lindo, é maravilhoso, está trilhando um caminho maravilhoso, o caminho da humildade. Mas isso não se faz assim, se faz passo a passo, pela busca do evangelho de Cristo, que é água viva que entra em nós, pela busca da oração insistente, que é um convite a cada um de nós a permanecermos em sintonia. Irmãos, a oração nos faz estarmos em sintonia com Deus, mesmo aquela oração sem vontade. Eita, como eu já rezei sem vontade. Vocês já rezaram sem vontade? Aqueles dias que você está com vontade é de... Vamos rezar. Já passou por isso? Não estou com vontade. Aliás, eu estou brigado com o Senhor, porque afinal o Senhor podia aliviar, né? E sem vontade, sem aquele gostoso. Agora eu vou rezar, vou até compor uma música, né? Os músicos, e faz aquela música linda. Tem dia que se a gente fizer uma música, ela sai mais desafinada e mais atrapalhada do que qualquer outra coisa. Esse dia é o dia abençoado, é o dia mais importante para tomarmos a arma da oração e rezarmos sem vontade.
esta oração será a oração mais eficaz. Porque o inimigo acha que venceu. Acabou. Está no chão. MMA, né? Como os caras têm usado aí hoje. Essa violência terrível. O inimigo fala que acabei. Nocauteei. Aí você ressurge das cinzas rezando sem vontade. Fala, caramba, eu pensei que eu tivesse acabado com ele. Eu pensei que tivesse liquidado o sujeito, a moça. E ela levanta fazendo oração, mesmo sem vontade. E essa oração fecunda o seu coração. E você vence o inimigo. E você vence aquela tentação que estava programada. Tem a programação, não tem uma programação? Não, está programado para morrer. Está programado para perder. Está programado para no futuro não ser ninguém. Ser um lixo. Está programado. Aí aquela oração mesmo sem vontade, mas pela insistência, pela ousadia, pela fé. Porque a fé chama à existência aquilo que ainda você não tem. Você reza. E aí o que estava programado é desprogramado. E aí você vê um milagre e diz, mas eu nem rezei com tanta fé assim, eu nem tinha força para rezar. Mas Deus viu o meu esforço. E o meu esforço fez transbordar esta graça. E esta graça tomou conta de mim. E mudou a minha vida. E mudou aquela história que estava programada. Buscar a Deus oportuno ou inoportunamente. Buscar quando as condições nos favorecem e todos nos impulsionam e as situações nos impulsionam, mas buscar sobretudo quando tudo está escuro, quando tudo está obscuro, quando você não vê perspectiva. Aí então você vai. E sem ter vontade, sem sentir aquele prazer, você faz pela fé. Eu já fiz muito. E graças a Deus estou aqui para testemunhar. Passei, sobrevivi, estou vivo, estou aqui para dar glória a Deus, para dizer Jesus Cristo é o Senhor. Sim, Ele é o Senhor. Mas sobretudo, meus irmãos, quem é evangelizado, verdadeiramente cristianizado, porque o cristianismo tomou conta da sua vida, é uma pessoa que está, como que eu diria, imune. Vocês sabem que o sal salga, né? Quem sabe que o sal salga? Levante a mão. Uma pergunta absurda, não? Agora, quem já experimentou o sal? Levante a mão. Salgou? Quem já comeu uma comida sem sal? É esquisito, né? Quem tem pressão alta, né, tem que comer comida sem sal. Sem graça, hein? Sem sal, sem graça. É isso? Irmãos, uma pessoa sem a evangelização, sem estar evangelizado, uma pessoa sem oração, sem experimentar Deus pela oração, uma pessoa incapaz de abrir o seu coração para que Cristo entre, pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela oração, é uma pessoa sem sal, é uma pessoa sem graça, é uma pessoa que está como que pronta para ser corrompida. E você sabe o que é a corrupção. Não estou falando de corrupção pura e simplesmente de política ou coisa desse tipo, que é o que a gente tem ouvido mais, mas a corrupção da pessoa, que estará
ali à disposição do mal, que pode entrar e sair, que pode fazer o que ele quiser, fazer a sujeira que ele quiser na vida da pessoa, e ela nem vai perceber que está sendo usada. Oh meu Deus! E tantas vezes isso tem assolado a vida da gente, esta falta de sal em nossas vidas. O Evangelho, a oração, o transbordamento nos torna imunes. A tentação vem, a tentação vai bater à nossa porta, mas nós teremos força para suportar, força para vencer. No tempo da vovó, aliás, no tempo da minha mãe, eu me lembro bem disso. A mamãe às vezes criava porco. Tinha um porquinho lá. E eu me lembro muitas vezes de ir buscar lavagem na casa dos vizinhos, para tratar do porco. E aí o porco crescia. Diácono Nelson que conhece, entende dessas coisas, né? Porque ele cria um porco como ninguém. Esses dias foi muito engraçado. Eu encontrei com o diácono Nelsinho, tem que contar, né? Porque encontrei com ele lá na cidade de Cruzeiro, ele com o fusquinha vermelho. Vai vendo o fusquinha dele, vai vendo. E aí, legal, tá, parou o fusquinha. E aí, Nelsinho, tudo bem e tal? Abraça daqui, abraça dali, é meu irmão do coração. Vem cá pra você ver uma coisa. Abriu o capô do fusquinha na frente assim, tinha meia dúzia de leitor. Meia dúzia de leitor, branquinho, limpinho, olha aqui. Eu falei, Nelsinho, o que é isso, meu Deus? O Fusca estava até com a frente abaixada assim. Pega uma pra você. Foi perto do Natal. Ganhei uma leitoinha do Nelsinho perto do Natal. Coisas do diácono Nelsinho, vocês não imaginam? Mas essa foi só para ilustrar. Mamãe criava porco, né? E às vezes depois que o porco ficava grande, tudo, né? Chegava o tempo da gente comer o porco. É assim, né? Só que matava o porco, dava um pedaço para quem dava lavagem, né? As pessoas que davam lavagem o ano inteiro, quando matava o porco, a gente levava um pedaço do porco lá para a pessoa. Eu levava com o maior prazer, né? Porque via a pessoa agradecida. Só que o porco era grande e ainda sobrava muita carne. E nós não tínhamos geladeira naquela época. Nossa, geladeira era um artigo de luxo. Põe luxo nisso, hein? Quem tinha uma geladeira daquela vermelha, né? Nossa, aquela que passa no PHN do Dunga, que o Tiba sai de dentro. Aquilo era um artigo de luxo, né? Então o que tinha que fazer? Salgar a carne. E pegava quilos e quilos de sal e salgava a carne. Depois, você pensa que precisava colocar na geladeira, fazer alguma outra coisa? Não. Impressionantemente, minha mãe pendurava a carne lá no varalzinho assim, ficava ali a carne. E nós íamos comendo carne a vida toda também. Era carne de porco de manhã, carne de porco de tarde, doce de carne de porco. Só comia carne de porco. Meu Deus, eu não aguento mais. Coitado do porco. Era carne que não acabava mais, né? E ficava ali pendurada. Uns faziam umas linguiças, uns negócios. E ficava por um longo tempo. E pasmem, entrava dia, saía dia, semanas e meses, e nada acontecia com a carne. Por quê? Porque o sal preserva da corrupção, preserva do apodrecimento. O Evangelho é sal, a oração é sal.
E se nós formos evangelizados, se nós formos homens e mulheres de oração, nós nos tornaremos de tal maneira salgados, que seremos capazes de salgar os outros, os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, para que eles também sejam preservados da corrupção, não porque nós somos, mas porque nos enchemos da palavra de Deus, nosso coração se abriu e nós fomos nos enchendo, e quando nós transbordamos, atingimos o outro que estava ao nosso lado. É simples, é simples. É simples assim. Quando nós nos deixamos ser envolvidos pelo sal do Evangelho, pelo sal da oração, nós fomos ficando preservados, e nós ficamos tão salgados. Vocês já comeram carne seca sem ferventar? É ferventar, lá em casa pelo menos é ferventar. Às vezes você tem que... Bacalhau, né? Bacalhau. Imagina se o bacalhau de lá da Noruega viesse sem salgar para cá. Chegaria aqui só os ossinhos do bacalhau, porque já estaria corrompido, se deterioraria, apodreceria, entraria em decomposição, e ninguém ia comer bacalhau no Brasil. Nós nunca saberíamos como é o bacalhau da Noruega se não tivesse esse sal, na ocasião que não tinha ainda essas geladeiras, né? Mas o sal preserva. E a carne seca, coisa gostosa com abóbora, hein? Nossa, mãe de Deus. Mas ninguém saberia o gostinho que tem uma carne seca se o sal não envolvesse a carne seca e ela ficasse aquele tempo até curtir, para depois ter aquele sabor próprio da carne seca. Gente, antes mesmo que uma criatura tenha morrido completamente, a mosca já está, a mosca varejeira já fica rodando. E pelo mau cheiro ela já vai procurando. Quem é? Quem é? Quem é que não está preservado? Quem é que não está evangelizado? Quem é que não está salgado? Eu sinto o cheiro, o mau cheiro. Eu sinto que está apodrecendo. E a carne apodrecida é lugar para a mosca colocar os seus ovos. Ela vive disso. E ali ela coloca os seus ovos. E ali ela procria. Dali nascem os seus filhos. O diabo é assim. Se Deus está procurando corações abertos, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. O maligno, essa mosca varejeira, está procurando homens, mulheres, corações apodrecidos, corações sem sal, sem graça, para aí colocar os seus ovos e produzir os seus terríveis frutos. E aí então a gente compreende o porquê da violência, o porquê da maldade pela maldade, porque não tem sal, porque está fechado, porque não se deixou alcançar pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é essa poderosa arma capaz de mudar o rumo, o curso da nossa história, cada dia, dia após dia. Sal todo dia. Sal a cada dia. Não pense em você que tomou uma pitada de sal, já está salgado. É sal a vida toda. Até o último suspiro, tome uma dose de sal. Sal para o dia. Sal por hoje. Como diz o Dunga, por hoje sal, né? Para não pecar. Por hoje não vou pecar.
para não permitir que a mosca coloque o ovo em você, sal. Diga para quem está do seu lado: sal na sua vida. Salga a sua vida, meu irmão. Salga com o evangelho. Salga com a oração. E a resposta vem. Vem naturalmente, irmãos. Você não vai precisar fazer alardes. O diabo vem. A mosca vai voar por cima. Zum, 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 zum. Que horrível, que terrível que é aquele barulho daquela mosca azul, verde. É um nojo. Mas o diabo é pior do que isso. Você tem nojo da mosca? Tem ideia do que o inimigo é capaz de fazer. Vai voar em cima, vai verificar, vai mandar os secretários e vai chegar perto, vai olhar e vai dizer: xiii, aqui não vai dar. A tentação virá, porque é próprio de nós humanos sermos tentados, mas pela graça do evangelho, pela graça da oração, pela graça da nossa obediência. Obediência no sacrifício. Não, fácil não. Eu não estou aqui dizendo é uma moleza. Não é fácil. Eu diria, não é mole, não é para moles. Mas é para você. Diga para quem está do seu lado: não é mole. Não é para moles. Por isso é para você. Porque você não é mole não, hein? Diga para o seu irmão: você não é mole não, hein? Você está sendo salgada. Graças a Deus. E você que está em casa, meu irmão, minha irmã, você também está sendo salgado. Salgado pela bendita palavra de Deus, que é capaz de mudar o curso da nossa história. O que estava programado será desprogramado pelo sal do evangelho, pelo sal da oração. E a corrupção não tomará lugar em nossos corações. Virá, baterá na porta, mas voltará. Porque onde está o sal? O sal da palavra de Deus. Onde está a bendita água do Espírito Santo, a jorrar, a transbordar. A tentação vem, mas ela não prevalecerá. Não prevalecerá. Fruto da graça, não fruto do meu esforço humano, porque eu sou bom, eu sou tal, eu falo bonito, eu prego, olha o meu microfone, olha essas luzes, olha as câmeras, olha a música que eu canto, olha como eu sou bonito, olha a minha família, olha... Não. É pela bendita graça de Deus, graça transbordante. Se o coração abrir, a graça transbordante de Deus há de jorrar de ti. E eu serei uma pessoa melhor, de dentro para fora. De dentro para fora. O inimigo pichou os homens. É a obra-prima que sou eu e você foi pichada. A gente tem visto aí na televisão os vândalos pichando, né? As pessoas que não compreenderam nada, fazendo aquelas coisas horrorosas que não eram dignas de ser mostradas na televisão, mas infelizmente a gente tem visto. E pichando as obras, né? Mas no dia seguinte vem alguém e com a tinta, ou então com aquela máquina de pressão, lava, tira aquela pichação e maquia ali por cima e tudo bem.
Só que conosco não é assim. O inimigo pichou a obra-prima que sou eu e você, pichou os nossos corações com uma tinta penetrante, que marcou nossa alma com o pecado, e nós ficamos tendenciados ao pecado. Mas por Cristo já não somos mais escravos dele, porque pela graça podemos vencê-lo. E aí então o Senhor Jesus, que se fez homem, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e mandou o Espírito Santo que habita em nós, que pelo batismo habita em nossos corações. E essa pichação que foi feita sobre nós, ela não será maquiada por fora, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, uma vez nós dando abertura, uma vez abrindo os nossos corações, esse Espírito de dentro para fora, de um coração inundado pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela oração, esse Espírito de dentro para fora vai desprendendo de nós esta pichação, esses riscos terríveis. E nós que estávamos escravos há anos de vícios, de realidades infelizes, vamos nos vendo livres. E aquilo vai se soltando como impurezas, como escória de nós. E nós olhamos assim o rio que passa, porque o Espírito Santo é rio que passa, deixa esse rio fluir. E nós vamos vendo as coisas desprendendo de nós e indo embora, rumo ao mar. Bendito seja o mar, bendito seja o mar. Vocês já imaginaram se não existisse o mar? Já passou pela cabeça sua se não existisse o mar, se todo mundo fosse de água doce? Ninguém suportaria viver nesse planeta com o mau cheiro que ele estaria. Mas as nossas misérias são lançadas nos rios, e os rios levam a nossa miséria ao mar. E o mar salgado que é, insuportavelmente salgada que é aquela água, quando as nossas misérias caem lá, elas são dissolvidas pelo sal. O mar é Deus. Mergulhemos no mar que é Deus, e deixemos aí que se dissolva neste mar o mal que nós fizemos. Morreu no abraço o mal que eu fiz. O mar está pronto a abraçar todos os rios deste mundo. E todos os rios, toda a água que nasce neste mundo é humilde, procura o mar, vai descendo, descendo, descendo até achar o mar. Você tem que ser esta água que nasce onde quer que seja, até me arrepia, e vai descendo até alcançar o mar, onde suas misérias serão dissolvidas no mar que é Cristo Jesus. Seja bendito o nome do Senhor, desde sempre e para sempre, porque Ele faz uma obra maravilhosa em nossos corações. Deixai-se conduzir pelo Espírito Santo. Abre o seu coração, deixa fluir a graça de Deus. Ele despojou-se de si, mesmo sendo Deus, e humilhou-se até a morte. CançãoNovaPlay.com. Assine já!